Jesus, né? É isso aí, graças a Deus. É um exército. Não, porque quando a gente fica a ver a personalidade, a caráter de Joshua, a caráter de Moisés, a caráter do David, a caráter do Salomão, são aí as mulheres também da Bíblia. Olha Esther, olha Ruth, são mulheres determinadas, são mulheres que têm caráter de vencedora, são mulheres que não desanimam por coisas fracas, não? Mulheres fortes, né? E isso a Bíblia manda, né, Ana Paula? Ser de forte, corajoso, não tem mais, né? Porque está no Joshua, o assunto hoje que a gente vai falar, e algumas coisas, eu posso dar só 20, 30 coisas que Deus quer aumentar na nossa vida diariamente. Eu ouvi o pastor a falar de manhã, como que a gente deve ser determinado, tem que ter força, e que não deixa o medo vencer a gente. É uma conversa muito, muito sábia. E Deus quer nos dar isso cada dia. Mas às vezes a gente não acredita, mesmo na Escritura, na palavra de Deus, e tomar confiança, e tomar posse dessa palavra, dessa promessa. Então nessa manhã, vamos à Bíblia e ver algumas promessas que Deus quer aumentar na nossa vida. Jesus já pagou tudo no cruz do Calvário, mas só que Deus quer nos aumentar isso cada dia. Assim como a misericórdia e graça dele renova cada dia, Deus quer aumentar essas coisas na nossa vida. E o que é que nós temos que fazer? Como a princesa e o príncipe do filho do rei do universo que criou todas as coisas, temos que tomar posse dessas promessas e acreditar e vai à frente, porque Deus está conosco. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Né, pastor? É verdade. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Agora, esse se aí é interessante. Porque, por exemplo, eu quero prejudicar uma pessoa, então Deus não está comigo. Eu quero lascar os outros, Deus não está comigo. Então, esse se aí mostra que existem condições, né, Ana Paula? É interessante. O que é que você entende desse se aí? Como é que Deus está por mim e como é que Deus não está? Diga aí. Deus está comigo quando eu estou na promessa dele, eu estou fazendo as coisas que estão dentro da ordem, da promessa, do mandamento dele. Fora, ele não está, não é dele. Simples. Por exemplo, se a gente ora para a sogra morrer, Deus está com a gente? Deus não está com a gente. Porque Deus quer que cada um de nós, Jesus pagou na cruz de Calvário com o seu próprio sangue e venceu para que nós pudéssemos ter a vida e vida com abundância. E Deus quer cada um de nós que sejamos salvos. Como que Deus quer matar a pessoa? Mas se a pessoa orar para o comércio do outro falir, eu quero que fulano fala, Senhor Jesus, eu quero que fulano entre em falência. Deus está comigo? Porque se você diz que quer que a pessoa entre em falência, o primeiro que vai entrar em falência é você. Depois, às vezes a pessoa não paga, porque o que queremos mal para os outros vem sobre nós. É por isso o seguinte, em vez de pedir mal para os outros, peça o bem para você, né, Ana Paula? Peça o bem para os outros, que o bem vem para você. É a lei da semeadura, né, Ana Paula? Que você plantar vai colher. Eles dizem que é a lei da karma, o que você plantou também vai colher. É a mesma coisa, da karma, da semeadura, é a mesma coisa, está na Bíblia, é bíblico. Esse negócio de karma, Ana Paula Souza, né? Um grande abraço para seu Leopoldo, tô com saudade dele. Esse negócio de karma, eu acho que é a lei da semeadura. Agora, a lei da semeadura, o cara faz um negócio aí se esquece, né? O cara pisa no calo do outro, aí se esquece, aí lá na frente vem alguém, pisa com uma botona em cima do calo dele, aí ele, por quê? Só sendo um karma. Karma não, é lei da semeadura. O karma poderia ser uma lei da semeadura, né, Ana Paula? Pastor, eles puseram um nome lá do karma, ou karma, whatever que eles puseram, porque tiraram da Bíblia. Tudo que eles puseram lá no outro lado, tiraram da Bíblia. Porque a Bíblia nos diz, é a lei da semeadura. É a mesma coisa. Eles tiraram da Bíblia.
e mudaram o nome. Botaram um outro nome diferente, né? Mas é a mesma coisa. O karma, o fulano tá tendo um karma. Mas esse karma é o quê? Ele semeou e agora ele vem colher, né? Eu me lembro de um velho que todo mundo tinha pena dele, que os filhos não ligavam para ele e nem ele tinha esposa. E esse velho morava num quarto chamado Beco de Ioiô, que eram os quartos de pobre, um mijo correndo na porta, o lixo de lado, era uma coisa bem fraquinha, sabe? Eu me lembro desse Beco de Ioiô e esse velho morava lá, calça velha suja, com as manchas na calça, sem ninguém lavar, um sapato velho. Aí todo mundo, o bichinho, coitado. E até eu falava, mas rapaz, o vovô fulano, coitado, sozinho, os filhos não vêm ver. Ele vive com aposentadoria velha de um salário mínimo, vive nos quartos aí, tem hora que come, tem hora que não come, tem hora que toma banho, tem hora que não toma. Só que quando o tempo foi passando e eu fui sabendo a história do velho, o velho tinha mulher, tinha filho, batia no filho, batia na mulher, traía a mulher, jogava a mulher pra fora com mala e tudo, os filhos ficaram do lado da mãe, ele mandou todo mundo se lascar, eu não quero saber da sua mãe nem de vocês. Aí os filhos foram embora e a mãe foi embora. E ele ficou só. Então, será que é um karma? É a lei da semeadura, é a mesma coisa. Você entendeu a história desse velho aí? O que você entendeu, hein, Ana Paula? Ele está colhendo o que plantou, pastor. Você não pode plantar batata e colher abóbora. Não pode plantar uva e colher banana. Esse não assunto... pode plantar paz e colher tempestade. Ana Paula, esse assunto gera libertação. Porque o seu amanhã e o nosso amanhã depende do hoje. E se a gente quer ter um amanhã abençoado, por favor, plante coisas boas. E se por algum motivo, Ana Paula, o cara plantou coisa errada, o que é que deve fazer? É pedir perdão e mudar a situação e pedir a Deus que tenha misericórdia. A misericórdia nasce cada dia, pedir perdão. Mas só que a consequência vem. É você aprender com a consequência e mudar de posição, né? É verdade. Mas pode continuar, tô gostando da conversa. Hoje vamos falar o que Deus quer aumentar na nossa vida diariamente. Primeiro, Deus quer aumentar milagre na nossa vida, para que nós podemos experimentar milagre na nossa vida diariamente. Olha, não é a minha palavra, mas assim é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo vem nos dar sabedoria e revelação. Está no Marcos 23, 24. Por que Deus quer aumentar milagre na nossa vida? Está aqui. Marcos, capítulo 11, 23 e 24, diz assim. Está no Mateus. Espera chegar lá. Marcos 11. Você ainda usa a Bíblia, Ana Paula? Que agora todo mundo chique, agora só usa o iPod, o iPad. Eu não gosto, eu gosto de Bíblia. Eu gosto de Bíblia para tirar as folhas, para ir para trás, marcar as coisas, vem outra vez. Tá vendo que coisa boa? Agora, a maioria das pessoas é chique, né? Aí eu cheguei na igreja e disse, irmãos, abram suas Bíblias. Aí todo mundo puxou o celular do bolso. Eu digo, oxê. Aí eu digo, Tiago capítulo 3, que é falando sobre a língua, né? Aí todo mundo lá, com o dedinho lá. Aí eu digo, tá todo mundo moderno agora. Ana Paula ainda continua na folhinha ainda, né, Ana Paula? Mas é gostoso. Eu acho que a Bíblia é um livro muito sagrado. É um livro sagrado e o telefone é tecnologia avançada, o telefone traz coisas boas e coisas más. Mas a Bíblia é um livro que Deus separou para nós, é uma coisa sagrada. No caso de emergência, usar o telefone não tem problema. Mas para estudar, para estar em comunhão com Deus, eu acho que a Bíblia nos dá mais segurança, nos traz mais alegria, mais conforto, ouvir as páginas da Bíblia, ir a outra página, marcar as coisas, escrever as coisas que Deus tinha revelado a nós. Em algum momento difícil, ir aí nessa marca que Deus nos revelou e nos dá conforto, nos aumenta a nossa fé em palavra de Deus. Existe
energia, né? No livro da Bíblia. Uma energia diferente, né, Ana Paula? É verdade, pastor. E às vezes Deus fala com a gente no momento que a gente mais precisa. Abrimos a Bíblia e aí a gente tem todas as respostas, estamos com o espírito de receber. Ana Paula, é só uma observação, antes de você ler a Bíblia, eu quando era jovem, assim, meus 7 anos, 6 anos, eu passei 2 anos repetindo a mesma série, eu tinha umas dificuldades de aprender. Aí minha mãe estava conversando com uma velhinha, aquelas velhinhas do sertão, não tem aquelas velhinhas que é bem pequenininha, né? Porque aqui no sertão, assim, as velhinhas não morrem não, elas vão diminuindo de tamanho, diminuindo. Aí depois que a gente num buraco de formiga vai embora. Elas diminuem de tamanho, né? Eu não sei se lá em Cabo Verde acontece isso, mas a descalcificação, né, é grande aqui no Nordeste. Aí as velhinhas vão ficando velhas, vão ficando bem pequenininhas. Minha mãe já tá bem pequenininha já. Minha mãe era bem grandona, aí já tá bem pequenininha. Aí as velhinhas vão ficando pequenininhas, murchinha. Aí cai num buraco de formiga e vai embora. Aí minha mãe falando, rapaz, Joilson repetiu 2 anos e não consegue aprender essa matéria. A velhinha, qual é a matéria? Qual é a matéria? Aí a mãe disse, essa aqui, ó. Aí ela disse, minha filha, vem cá, toda matéria que ele não tiver dificuldade, bote o livro debaixo da cabeça dele. E ele vai dormir com o livro como fosse travesseiro. Tá ouvindo? Aí minha mãe disse, será que funciona mesmo, dona Maria? Faça isso, minha filha. Mas não é que deu certo. Depois que eu cheguei a dormir com 5 livros debaixo do travesseiro, e eu não perdi mais nenhum ano. Eu fui subindo a tal ponto que eu chegava a ler as matérias do ano que vem. Assim, eu lia, fazia a matéria desse ano e já ia entrando na matéria do ano que vem. Eu não sei se isso é psicológico ou se existe alguma energia no livro quando você dorme, inconsciente, alguma coisa. É interessante isso aí. Eu estou contando apenas uma observação antes de Ana Paula ler. Mas, Ana Paula, a Bíblia ela tem uma energia diferente, a tal ponto que eu já cheguei a mostrar a Bíblia para um endemoniado e o demônio caiu roncando, girando, só com a presença da Bíblia. Pode continuar, Ana Paula. Pastor, isso não só foi uma experiência assim. O pastor já libertou muitas mães que os filhos têm problema na escola. Eu estava ouvindo que você, quando as crianças têm problema com o estudo, põe o gravador ou uma coisa assim, quando está dormindo, que aquilo fica na subconsciência. Mas que põe um livro debaixo da cabeceira, agora também eu vou fazer isso, sim. É uma bênção. E todos nós queremos que os nossos filhos... Comigo deu certo, viu? E foi uma velhinha bem do sertão mesmo, que não sabia nem falar direito, foi quem disse, né? E eu me lembro, minha mãe conversando com ela e eu olhando, aí ela fez, minha filha, bota os livros que ele tiver dificuldade debaixo do travesseiro dele, que ele acerta tudinho. Não, mas será que funciona mesmo? Coloque, minha filha, não pergunte não, coloque. Aí pronto, minha mãe, vem cá, vai dormir com chega aqui, matemática, ciência, bora, toma. Aí eu desarnei, meu amigo, eu desarnei, puxei. A minha mãe chegava a reclamar porque eu comecei a ler muito, lia tudo que era livro. Tá bom, quem estuda demais fica doido. Até agora eu não fiquei não, fiquei só um pouquinho. Mas que os velhos de uma vez tinham sabedoria divina, não é sabedoria que os homens escrevem no livro, que os homens escrevem da experiência. As pessoas escrevem um livro com a experiência que eles têm com Deus. Eles tinham conexão com Deus, eles tinham sabedoria divina. E essa sabedoria acabaram de perder. Quem ficou com os segredos dessas sabedorias foram os judeus e ficam só entre eles. Eu me lembrei, Ana Paula, da sabedoria da veinha que mandou você comer o pão do desejo, né? E dar para sua filha. Então é o seguinte, quem não conhece a história, né? Ana Paula, a filha de Ana Paula, a doutora Eliana, né? Nasceu com a linguinha para fora e os olhos trocados, né? Vesgo. A gente chama de vesgo. Então, a Ana Paula encontrou uma veinha no trem. Foi, Ana Paula? Foi no trem, foi? Não, é uma amiga minha que eu ia fazer o cabelo lá no salão dela. Tava outra amiga dela lá e ela estava me dizendo, por que a tua filha tá com língua assim? O que você queria comer? Tava com desejo de comer. E a menina saía dando língua para todo mundo. Com a linguinha para fora. Eu ficava
ficava com a língua como aquelas crianças que é doente, que fica com a língua, sempre fica assim que ela ficava. Aí a amiga lá disse, olha minha filha, você teve algum desejo que não foi cumprido, não foi, Ana Paula? Aí você disse, não, eu tive um desejo, seu Leopoldo não comprou um pão daquela padaria que eu queria comer tanto, seu Leopoldo estava muito ocupado assistindo um jogo de futebol. Aí ela disse, rapaz, minha filha, mande ele comprar o pão e bota na linguinha dela e coma também. Aí você fez isso, não foi, Ana Paula? Fiz, ele veio por tantos médicos e o médico não sabia o que era. Depois de coloquei o pão, a língua foi para dentro, ela ficou com a sua língua assim, normal. E os olhos voltou pro normal também, e a língua foi para dentro. Os olhos foi outra moça que ia orar comigo todos os dias, então ela me disse para clamar sobre os olhos. Eu tinha levado ela para o especialista para ver se ela tinha dificuldade nos olhos, então aquilo levou 1 ano, ainda 1 ano, 2 anos, você podia ver a diferença, mas eu continuei a orar, e ela também tinha me dito isso, e agora tem olho normal. Ana Paula, esse negócio de pão, será que serve para aquelas mulheres que têm a língua grande, hein, Ana Paula? Ah, pastor, isso agora é outra história. Vamos ver qual é a história, pastor. Ali já é fuxico, né? A doutoria Eliana tava com a linguinha pra fora, aí voltou, a linguinha entrou pra dentro, ficou normal, né? Era um desejo de mulher que não tinha sido cumprido. Olha só como é importante o desejo, né? Eu acabo de não, isso é frescura, isso não existe não. Existe sim. Então, existe muito mistério entre o céu e a terra, que muitas vezes a nossa religião, aí diz, não, tem que ser assim, porque fulano falou que é assim. Não, existem muitos mistérios que Deus deixou nessa terra, que muitas vezes uma pessoa sabe e ela não é formada, ela não tem um bacharel em santidade, não tem bacharel em teologia, mas ela tem um sopro, chamado sopro de Deus, né? O sopro de Deus, eu conheci um pastor, que ele tinha uma mulher que tinha uma maldição, né? Então ele ia orar na casa dela e a maldição voltava, os espíritos voltavam, e a mulher, pastor, aí ele ia orava de novo. Aí teve uma vez que ele teve um sopro de Deus, que foi, uma voz chegou para ele, disse, pegue 1 quilo de sal e jogue de lado de um pé de limão que ela tinha na entrada da casa. Aí ele fez, o que tem a ver exorcismo com limão? Aí ele pegou e disse, bem, eu ouvi e vou fazer. Trouxe 1 quilo de sal, fez uma oração na casa, pegou, jogou ao redor do pé de limão, né, e repreendeu todo o mal. Com menos de 1 semana o pé de limão estava seco e a mulher foi liberta. Tinha alguma coisa ligando o pé de limão aos demônios. Então existe aquele sopro de Deus que Deus diz, não vai agora, vai daqui a pouco. Sai daí. A pessoa sai e acontece um negócio, ó, foi um livramento. Né, Ana Paula? É verdade, isso acontece muito, só que nós devemos estar cientes para escutar a voz de Deus. É isso, Deus está falando todo o tempo, a gente que não está ouvindo. Mas pode ficar à vontade, então, Ana Paula, pode ficar à vontade. Tem alguns fatos que Deus quer acrescentar na nossa vida. Primeiro, ele disse que Deus quer acrescentar milagre na nossa vida. Diz aqui no Mateus 11, 23, vamos começar com o verso 22, para saber da história. E Jesus respondendo e disse-lhe, tenha fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte erguer-se e lançar no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que será aquilo que se diz, tudo o que disser lhe fará, será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedires, orando, credes e o recebereis, e tê-lo-eis. Olha que palavra maravilhosa que vem de Jesus. Olha que Deus quer aumentar milagre na nossa vida. Mas esse milagre depende de nós. Jesus disse assim, por isso que eu vos digo, que tudo que pedires, orando, credes e recebeis. Quando nós oramos, temos que orar, não com sentimento de choro, de lágrimas, de crítica, de murmura, de dizer, Deus, que tudo não está direito, não. Com um sentimento de agradecimento, com uma energia, como o pastor fala, positivo, de acreditar que quando ajoelhamos, segundo a promessa de Deus,
que Deus está nos escutando, que Deus vai operar milagre na nossa vida e vai nos dar o desejo do nosso coração. O que o pastor acha sobre isso? Você quer milagres? Peça milagre. Deus quer fazer milagres. Ele diz assim, dê lugar para mim, né? Este lugar é demasiadamente estreito para mim. Ou seja, alarga, dá uma chance para Deus fazer um milagre. Acredita em Deus, seja forte. Deus quer fazer milagre. Agora você tem que abrir as portas para ele abrir. Como é que pode abrir as portas? Acreditar, orar. E depois de um milagre, Ana Paula Souza, a gente tem mais fé para outro milagre acontecer. Parece que vai aumentando a fé da gente a cada milagre que Deus faz na nossa vida. Sim, pastor. Ontem, há 2 dias, eu tive uma experiência. Eu chamei, a minha mãe disse que já tinha muito tempo que não ouvi do meu irmão mais pequeno. Então eu chamei para ele. Mas ele estava na festa dele, tinha bebido, e estava aí falando comigo, e ele disse assim, olha, tem muitas coisas no mundo espiritual que você não percebe. E se eu vou falar para você, você não vai acreditar. Ele disse, fala, eu vou ver. Então ele começou a falar de algumas coisas aí, sobre a vida dele, de coisas que eles fazem, aquelas coisas que eles fazem. Depois começou a falar para mim, olha, você não precisa ser sentimental quando ora, ou chora quando está orando, porque isso não é bom. Quando você está orando, tem que ter um sentimento positivo, de firmeza, de confiança, e ora positivo e acredita. Eu sei que você ora. Ele disse para mim assim, eu sei que você ora, mas só que você tem que orar com certeza que Deus vai ouvir. Nem precisa ficar com sentimento de ruim, sentimento de choro, sentimento de tristeza. Fica com sentimento de alegria e de confiança. E Deus vai escutar cada oração que você ora pelos teus filhos, principalmente pelos teus filhos. Não aquela que está junto contigo, aqueles que estão fora de ti. Você deixa daquelas coisas de chorar, implorar a Deus, mas acreditar e falar a Deus a confiança que Jesus já pagou na cruz de Calvário. E Ele me ensinou, bêbado, Ele me ensinou como orar. Eu disse assim, obrigado Deus, você usa cada pessoa para nos ensinar coisas maravilhosas. E eu fiquei admirado e comecei a meditar na minha vida. Eu comecei a ver os meus sentimentos, como que eu orava, como estava o meu sentimento. Então eu comecei a pedir a Deus que me mudasse o meu sentimento, que me dá certeza e confiança e alegria e gozo, de não sentir medo quando eu oro, de não sentir medo porque os meus filhos e a minha vida está seguro na mão de Deus. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, disse do Senhor, meu Deus, meu refúgio, debaixo das suas asas, eu estou protegida. Eu fiquei a pensar nisso, é isso que Deus quer, que quando nós oramos positivo, oramos da confiança da promessa que Jesus já pagou na cruz do Calvário, e milagre vai começar a aparecer na nossa vida. A segunda coisa que Deus quer acrescentar na nossa vida é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Olha o Salmo 25, 12 e 14. Depois vamos para o João. O que o pastor acha sobre isso? É verdade. Deus, Ele quer melhorar a nossa vida, Ele quer realizar coisas grandes na nossa vida. Basta a gente usar a chave da fé, deixar o coração aberto, na crença que Deus tudo pode fazer. Tudo pode fazer. Deus salva aquele que crê. Sim. Desse exemplo que meu irmão me deu, o que o pastor acha sobre isso? O pastor é pastor, o pastor sabe melhor do que a gente. Como foi o exemplo? Diga aí novamente. Ele disse que quando eu oro, ele sabe que eu oro, mas que quando eu oro, principalmente para os meus filhos, que eu não ponho sentimento de tristeza, nem de choro, nem de lágrima, que eu tenho confiança que Jesus está confiando dos meus filhos e que lá há promessa sobre os meus filhos. Pensam, isso que ele me disse, que eu tenho que mudar o meu sentimento de tristeza para orar com alegria. Mas ele está certíssimo, que quando você ora, você não apenas está falando com Deus, Ana Paula Souza, mas você está jogando sua energia
em cima daquela pessoa. Então, quando você ora com pena, quando você ora com sentimento de tristeza, então a sua oração está contaminada por sentimentos maus. Ora com confiança, né? Ora com muita fé. Ora com muita fé. Agora, com o coração assim, meus filhos vão vencer. Então você vai pensando em vitória, né? Meus filhos, inclusive a pessoa pode até usar algumas fotos, por exemplo, você quer que seu filho seja um piloto de avião, então você pega um bocado de avião, né? Coloca no guarda-roupa ou num livro, aí vai apontando, meu filho vai ser um aviador. Olha aqui, ó, um avião desse, tal. Então coisas positivas, orar com o coração cheio de coisas ruins, essa oração ela não vai ser tão eficaz. Então, creia. Ao ler esse verso, creia e coloque no seu coração, por exemplo, um sentimento de amor. Quando você for orar por alguém, ore com amor, ore com alegria, né? Eu vou orar pelo pastor Joilson, então você pensa assim, eu vou orar com alegria. Aí você pensa em alguma coisa boa que eu fiz ou que pode se fazer. Vou orar pelo meu filho, então você ora com alegria. Você pode pensar nos momentos que ele viveu com você, a primeira vez que ele andou de bicicleta, a primeira vez que ele mergulhou na piscina. Aí você vê ele daquele jeito. Eu abençoo Ryan, eu abençoo Kevin. Aí você pensa em momentos bons, em coisas boas. Porque se você orar com o coração ruim, ou no caso cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento, essa oração não será boa. É um dos motivos da oração virar contrária, né? Olha como que o Espírito Santo é maravilhoso. Uma conversa puxa outra e o Espírito Santo começa a nos lidar, e isso vai libertar muitas pessoas, vai libertar milhares e milhares de pessoas que estão escutando essa conversa. Porque muitas pessoas estão com o sentimento que quando orar tem que chorar, tem que implorar, tem que bater a mão no peito, tem que pôr lágrimas junto com saliva para que Deus tenha misericórdia. Mas o que agrada o coração de Deus é a nossa fé. Como Jesus disse, se você não duvidar no teu coração, tudo que pedires será cumprido. Olha, a dúvida, o temor, como o pastor estava falando com a mulher de manhã, sobre o medo, sobre o temor, isso atrapalha a nossa oração, atrapalha o nosso milagre, atrapalha de nós recebermos as bênçãos de Deus. Olha o que Deus quer aumentar. E tem gente que ora com raiva. Deus, abençoa aquela peste, abençoa aquela desgraça. Tenha misericórdia daquele. Tenha misericórdia do meu marido, aquele cafajeste sem vergonha. Abençoa, Senhor. Olha essa oração. Eu já vi oração assim, viu? Deus, abençoa aquele cafajeste, aquele cara safado, sem vergonha, triste. Abençoa aquele peste. Senhor, dai vergonha a ele. Eu já vi oração assim, viu, Ana Paula? Não sei se você já viu, mas já vi, viu? Mas isso é pecado. Você está colocando bênção nas coisas ruins, isso é pecado. Está tomando a palavra de Deus em vão. Mas só que a gente não percebe isso. A ver, o cara faz sem se sentir, faz na inocência, né? Inclusive eu cheguei pra essa irmã, aí disse, irmã, a irmã ora mais baixinho, né? Aí ela, não, eu fui pra igreja tal, e o pastor falou pra eu orar alto. Só que eu não queria dizer pra ela que ela tava orando feio, né? Aí eu disse, irmã, ore baixinho. Não, mas eu fui pra igreja tal, a igreja tal disse que eu tenho que orar alto, gritando. Aí eu disse, mas ela destratava muito o marido dela, né? Abençoa aquele peste, Senhor, aquele miserável, que não faz nem a feira, condenado, abençoa, Senhor. Ai, Jesus Cristo, uma oração dessa é pra quebrar o cara no meio. Sim, mas continue, Ana Paula. Olha, vamos ver, Deus quer aumentar o nosso relacionamento com o Espírito Santo cada dia na nossa vida. Vamos ver o Salmo de João. O Salmo disse no Salmo 25, verso 12 e 14, diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma repousará no bem. Na sua descendência
herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temam, e Ele lhe fará saber o seu conserto. Que verso maravilhoso, né, pastor? Maravilhoso. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, né? Quem nos dá o segredo é só o Espírito Santo que nos dá o segredo. E Deus quer aumentar esse relacionamento entre nós e o Espírito Santo. Que segredo é esse, hein, Ana Paula? Será que é a vida do vizinho? Como? Que segredo é esse? Será que é a vida do vizinho? Pastor, o segredo que vem lá do trono de Deus para a vida de cada um de nós. O segredo para que nós possamos vencer o inimigo, o pecado e todas as trevas. É isso que Deus quer nos ensinar, é isso que Deus quer nos dar revelação. Uma coisa que eu fiquei a pensar, que eu fiquei a meditar na minha vida e disse, olha, Deus não dá segredo por quem fala muito, por quem não guarda segredo. Eu tenho que me tomar posição na minha vida, guardar minha língua e ficar em sintonia com Deus, porque quando Deus revela um segredo para mim, eu quero mostrar para os outros, eu quero dar para os outros, e disse, um dia eu cheguei e disse, não posso mudar os outros. Gostei, o segredo de Deus que Deus mostra para Ana Paula, é só para Ana Paula, né? É verdade, mas eu queria mostrar para os outros, eu queria fazer para os outros. Um dia eu fiquei assim, eu fiquei orando e disse, Deus, eu disse, por que Deus disse, os bênçãos, o segredo é para você. E não é para você ir falar antes de acontecer, que nada vai acontecer. Não é para você ir puxar os outros para fazer, porque os outros não estão na mesma coisa. Cada um de nós, Deus quer fazer a nossa vida diferente. Cada um de nós somos diferentes. O segredo que Deus me dá para que eu guarde o meu segredo e aplique aquele segredo que Deus, a revelação que Deus me dá, nas coisas que Deus acha que eu devo fazer, a decisão que eu devo tomar. E é muito importante. Quem guarda o segredo, o Espírito Santo revela mais e mais. Mas quem abre a boca não recebe mais e fica a vida paralisado porque não ouve a voz do céu. Olha, se eu conto um segredo para alguém, é um segredo. Então, se eu quisesse que todo mundo soubesse, eu colocaria na rádio, né? Mas se eu conto um segredo para alguém, esse segredo é para essa pessoa. Então, o que acontece hoje é que as pessoas recebem um segredo de Deus, aí saem contando para todo mundo, aí Deus não mostra mais. Não tem mais revelação, não tem mais resultado. Antes, eu ouvia muito quando eu batizava no princípio, que eu comecei, estava com aquele amor, com aquela fúria, eu ouvia muito de Deus. Às vezes eu passava a noite, eu ouvia coisas de Deus, até disse, tem que dormir. Depois, passando um tempo, eu comecei a ficar no relacionamento, fiquei a falar muito, fiquei na muita bagunça, e perdeu o foco. E quando perdeu o foco, um dia, eu estava assim, eu orando, pedindo a Deus, Deus, desemmola, me dá, por favor, tenha misericórdia de mim, me dá teu Santo Espírito, não tira o teu Espírito de mim, Senhor, sem isso eu não posso viver. E eu ouvi a voz me disse, não te dá Espírito para ninguém sentar no sofá e ver televisão. Aí eu fiquei de boca aberta, porque eu queria ver televisão, mas eu não queria estudar a Bíblia. Sim, eu não entendi. Repita aí. Olha, pastor, antes eu ouvia muito de Deus, eu estudava, passava em oração, depois eu fiquei assim, por aqui, falar muito, e dizer coisas que não podia dizer, estar no lugar que não podia estar, comecei a perder o relacionamento com o Espírito Santo. Depois de um dia eu pedi a Deus que me perdoa. Eu peço a Deus, me dá o teu Espírito Santo, não tira de mim o teu Espírito Santo, me dá o teu Espírito Santo. Então eu ouvi a voz me dizer assim, eu não dou o Espírito Santo para ninguém, para sentar em casa e ver televisão. Eu dou o Espírito Santo para aqueles que saem e fazem a minha obra. Ou seja, Deus não vai dar ferramenta a uma pessoa que não usa, né, Ana Paula? O cara, eu quero, Senhor, dons, eu quero isso, eu quero aquilo, e não faz nada para ele, então, para que a ferramenta? Isso é muito importante. Deus dá àquele que quer usar o vaso que quer usar para ser usado para Deus, para a honra e glória de Deus. Aí eu compreendi que via televisão muito, estava me atrapalhando, falar muito no telefone estava me atrapalhando, e fazer as coisas que não devia fazer estava me atrapalhando, eu que estava ficando prejudicado.
já não queria ler Bíblia, não queria falar de Deus, não queria... Queria só assistir novela. Sim, estava boa a novela, coisa boa, maravilhosa. A novela mexicana é só choro. Não, eu fiquei desgostado com a novela mexicana, depois fiquei, eu sempre gosto de novela brasileira. Não sei o que tem, o químico tem naquela novela brasileira, não sei o que tem, porque desde pequena em Cabo Verde que eu comecei a ver a novela, os novelas aqui do espanhol é a repetição de brasileiro, mas só que eles têm muita trauma, muita morte. E dos americanos também não gosto, porque também é só trauma, é só morte. Do brasileiro tem aquela conversa, aquele papo já que entra na alma, a gente fica contaminado com aquilo. Tem o texto, tem a conversa, não é só a ação, mas a conversa em si, né? Tem aquela conversa, aquele papo já que a gente estica com aquele Ana Paula, papo, aquela maneira de falar. Deus me dá o Espírito Santo. Ei, peraí, vai começar a novela das 8. Peraí, depois da novela das 7, depois da novela das 8 tem a novela das 9. Peraí. Aí Deus, não, eu vou dar o Espírito Santo pra você fazer o quê? Assistir novela? Eu vou dar o Espírito Santo pra você novela, usar. Fofoca, falar no telefone, a fofoca, atrapalha. Ana Paula, você fofocava, Ana Paula? Não, fofocava, só misericórdia. Olha Deus, fogo do Espírito Santo sobre minha língua. Mas Ana Paula aí. Eu fofocava, eu falava palavrões, eu falava mesmo palavrão na cara, todas as coisas eu dava palavrão e ninguém queria estar junto de mim, eu fofocava e dizia mesmo. E é uma coisa que eu tinha que pedir a Deus para me iluminar daquelas coisas, não porque, sabe o que às vezes você vê uma pessoa aí com um caráter forte, mas no fundo ela é fraca por causa do autoestima dessa pessoa que está abaixo, que ela encontra na palavra, rigidez, para defender de si mesma. Muitas vezes as pessoas que pensam que é violenta, ela não é violenta, está defendendo de algum medo que ela tem dentro de si. Sei. No caso, às vezes a pessoa é radical para vencer algum mal radical que tem dentro dela, né? A pessoa é mais durona porque precisa, né? Precisa ser porque... Precisa defender por quem começa. Eu não esqueci mais de você com aquele carro, com um palito na boca, o cigarro com a mão para fora do carro. Aquele carro ficou na história, né? Então Deus foi fazendo uma obra maravilhosa na vida de Ana Paula, né? Foi lapidando Ana Paula, foi tirando cigarro, foi tirando fofoca, tirando a novela, né? Vai tirando a bebida, tirando a fofoca, tirando a bebida, tirando o cigarro. Tu bebia pinga, era Ana Paula? Cachaça? Pastor, quem fuma tudo. A cachaça eu nunca gostei porque é muito forte. Em Cabo Verde disse, isso come tudo é tripa lá dentro, isso não é bom. Tem umas que saem pegando fogo. Agora, o que eu gostava era cerveja, o ponche, o vinho, sim, de vez em quando. E essas coisas assim. Aí Deus foi libertando de tudo. Bora, Ana Paula, deixa tudo pra lá. Mas que foi lida, foi muito sacrifício, muita oração, mas quando Deus entra, Ele opera. A palavra de Deus é como uma espada de duas gumas, onde que ela penetra, faz diferença. Deus é o Deus da transformação, Ana Paula. É verdade. É por isso que eu gosto quando eu falo da palavra, eu falo da promessa. Porque se eu não pegar na promessa, pastor, só Deus sabe. É verdade. A palavra de Deus é quem liberta o homem, é a palavra do Senhor que tira a gente da lama, né? Da lama. E coloca numa pedra maravilhosa, né? É verdade. Isso agora, esse verso aqui, eu gostei muito. São 3 versos. Deus quer acrescentar na nossa vida a sabedoria. Isso eu gosto muito, porque passei toda a minha infância e ouvi que eu era burra mesmo, que não tem solução, só Jesus. Vamos ver o Provérbio 4:7, o que diz. Eu gosto de abrir a
Bíblia porque me traz alegria. Provérbio 4:7 diz assim. 4 verso 7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exaltará ela, te exaltará. E abraçará, e ela te honrará. Olha, Deus quer nos aumentar a nossa sabedoria divina. Não é a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria que vem do céu. Porque a sabedoria, o homem pode ser rico e não tem sabedoria, vai perder a riqueza. Mas o homem com sabedoria pode perder a riqueza, vai ganhar outra vez. Ainda quero ler outro verso que diz assim. Está lá no Efésios 1:8 e 9. Esses versos aqui são promessas de Deus. Efésios 1:8 e 9 diz assim: que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo a benevolência da sua propuseram em si mesmo. Olha o que o verso diz. Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, para que nós podemos descobrir o mistério de Deus. Olha que verso maravilhoso, pastor. Ainda tem mais um verso que eu quero terminar aqui sobre sabedoria. Tem mais, mas eu não vou falar mais, eu vou dar só mais esse verso aí é muito forte. Busca sabedoria, compra com tudo que você tem, se esforça, né? Mas, pastor, olha uma coisa tão engraçada. A pessoa vai para um restaurante, paga, aqui estou dizendo da América, $100 e tal para uma família de 2 ou 3, $100 e tal. Agora tu diz para uma pessoa comprar um livro que custa $50 para investir na mente dele, na sabedoria dele, diz, tá muito caro, tá doido? Eu vou gastar meu dinheiro no livro, eu vou comer. É verdade, viu, Ana Paula? Compra... Então é o seguinte, a Bíblia custa aí $50 e um jantar é $100. Mas para Deus parece que todo mundo só quer coisa de graça, né, Ana Paula? É Deus, é de graça. A sabedoria de Deus, Deus dá sabedoria, tudo aquilo. Olha o que o Tiago diz. Deixa aí, ó, Tiago, a gente vai falar sobre isso. O Tiago, capítulo 1, Tiago 1:5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a tudo dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-te é dado. Tudo que tem falta de sabedoria, quem é fonte da sabedoria? Deus. Quem nos traz a sabedoria? O Espírito Santo. Quem nos dá a sabedoria? A palavra de Deus. Se nós esforçamos na palavra de Deus, compramos um sofá dentro de casa por $2.000, compramos um carro por $20.000, mas não gastamos para investir na nossa mente, para que Deus nos dá sabedoria e revelação. É verdade, Ana Paula, eu vou dizer uma coisa para você. Isso aí que você falou é muito importante. Não é a metade importante, é muito importante. Na verdade, as pessoas não querem investir nelas mesmas. Não, seja espiritualmente, seja na matéria. Elas querem ter a coisa, elas querem ter carrões, elas querem ter mansões. Mas assim, o cara não investe para aprender um inglês, não investe para aprender uma profissão. Eles querem tudo de graça. Por exemplo, eu vou contar um exemplo para você, Ana Paula, para nós saber mais ou menos como é que pensa o pastor Joilson. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela sofre muito, porque ela procura emprego, né? A gente ajudou várias vezes usando as bencumbas, pagando aluguel, tal. Eu cheguei para ela e disse, olha, nosso ministério vai pagar para você um curso grátis de cabeleireiro. Vai custar R$300 por mês. O nosso ministério vai dar como forma de dízimo para você estudar. Ela disse, e a passagem? Como é que eu vou sem ônibus? Eu digo, pronto, eu dou a passagem, você vai, né? E você vai segunda, quarta e sexta, vai passar o dia todo. E a comida, como é que eu vou comer? Aí eu disse, bem, aí depende, veja aí se você pode levar uma comida, a gente também ajuda. Aí eu vou pensar.
vou pensar. Aí quando a Alcione viu eu falando isso, a Alcione disse, ó, se esquece. Eu digo, por que, Alcione? Ela não quer não. E ela não deu retorno. Aí de vez em quando ela liga, nós tá lascado, não tem dinheiro do aluguel, nós tá lascado. Ela não quer investir nela, mesmo a gente pagando. Aprenda essa profissão. E se a mulher lá gostar, depois que você aprender, você começa a trabalhar com ela lá. Eu vou pagar pra essa mulher, é um curso. Mas tem no Senai, tem no governo, tem na prefeitura. É mesmo, né? É, sim. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui. Não, mas eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero ter mansão. As pessoas não investem nem na profissão e na espiritualidade. O que é investir na espiritualidade? É orar, é comprar uma Bíblia boa. Eu vi um programa como esse que nós estamos fazendo, que no mínimo algo do Espírito Santo vai trazer uma certa maturidade. Então invista, meu irmão, invista na sua alma, invista no seu espírito. Você quer ter dons espirituais, você quer falar bonito, quer falar cheio do Espírito Santo, então não adianta, quer dizer, eu quero e ficar, né? A Ana Paula citou o exemplo aí, assistindo a novela. Deus diz, não dou, não é assim não dou não. Agora se o cara dizer, Jesus, por favor, aí o cara lá vai falar pro mendigo, fala na igreja, tem oportunidade, conversa, né? Olha, veja o esforço de Ana Paula. A Ana Paula tá ligando dos Estados Unidos, né? Tá falando com todos nós, estamos transmitindo para 20 países, transmitindo através do livro Enigma dos Sonhos, da rádio, do site, e ela se esforça, né? Ela se esforça para ser usada por Deus. Então, invista em você, invista, acredite. As pessoas querem tudo de graça, papinha na boquinha. Eu acho que Deus não faz isso não, né? Deus não favorece o parasitismo. Você tem que aprender. Você tem que aprender primeiro ser humilde para admitir que não sabe. Depois aprender com aqueles que já sabem. E Deus abençoa. E também dá ouvido. O Espírito Santo de Deus ensina. Mas não ensina você totalmente acomodado. Né, Ana Paula? O que você acha disso que eu falei, Ana Paula? Pastor, isso é muito bom. Eu quando eu fui para a igreja, não conhecia a Bíblia. Eu não sabia nada de Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia na minha vida. Então, e vinha uma mulher que falava maravilhosas coisas, eu não sabia que aquela coisa era de Bíblia, eu não lia livro, eu não estudava, eu trabalhava, só trabalhar, deixei de estudar. Quando ouvi ela falar, fiquei assim, que coisa linda, como que ela é sábia. Então eu disse para essa mulher, o que você quer que eu faça para você? Você precisa de dinheiro? Eu dou dinheiro. Você precisa de casa? Eu dou casa. O que você precisa? Eu faço para você. Mas, por favor, me ensina. Me ensina, porque eu tenho sede e fome de aprender. Eu tenho 2 filhos. Naquela época, o Kevin Ryan estava pequeno. Já estou cansada de ser burra. Já estou cansada de viver na ignorância. Estou cansada de ser burra. Estou cansada de ser burra. Eu quero aprender alguma coisa, menino. Já estava pura demais, carregava a carga de todo mundo. Aquilo que ele era meu não era. Burrice te faz passar para as coisas difíceis. E você acaba maltratando a sua vida, a sua família por causa da burrice. Então eu disse para ela, eu faço tudo que você não tem, mas uma coisa eu te peço, me ensina, por favor. Então ela começou a me ensinar. Até que ela ficava cansada de mim, porque eu perguntava demais, porque eu queria saber, eu perguntava, até que ela ficava cansada e disse, ai, vou matar a mulher da Então ela começou a dizer assim, ela me disse assim, lê o livro. Começa a dizer, eu não gosto de ler. Eu nunca gostei de ler, eu nunca li quando estava na escola, eu só memorizava as coisas para passar de classe, eu nunca li na minha vida. Eu não gosto de ler, eu não lia o livro que não era da escola, eu lia quando era preciso. Você lia obrigada, né? Obrigada. Você lia quando era obrigada, né? Não gostava não. Já tinha deixado a escola por muitos anos, aí agora que não gostava. E tudo o papel eu não gostava de ler, não gostava de ver o papel, eu gostava só de ver as coisas que tinham desenho. Ela me deu o livro não tinha nenhum desenho. Eu disse, isso agora, muito difícil para ler, né? Mas eu vou tentar. Sim, o livro não tinha nenhum desenho, né? Triângulo. Não, eu não lia, pastor. Eu tinha, quando eu fui para a igreja, sabe quantos anos? Por isso que eu disse que eu estava cansada de ser burra.
Já tinha 30 e tal anos. Eu conheço uma pessoa que gostava só de livro que tinha desenho, porque ela ficava olhando os desenhos. Né? Eu me lembrei. Você falando aí, eu me lembrei. Eu gosto. Eu gostava muito daqueles livros que vinham com desenho e disse, eu gosto disso, eu vou ter isso. Isso é meu. Isso é meu, eu gosto disso. Nessa parte aí você era até legal, né? Você profetizava, né? E aí as coisas vinham, mas a sabedoria de ler não. Nesses livros aí tinha alguém parecido com o seu Leopoldo, pra você dizer, esse aqui vai ser meu, vou ter um desse. Eu aposto que tinha. Aqui tem um português, ó. Português aqui nesse livro desenhado, eu vou ter um desse. Deixa eu ver aqui. Ryan Kevin, ó, vou ter 3. Ryan Kevin e Eliana. O bom é que você profetizava, não era, Ana Paula? Isso aí era bom. Mesmo você cansada de ser burra na leitura, mas você profetizava, não era, mulher? Ai, pastor, eu profetizava as coisas que eu queria sim, mas eu não gostava de ler. Até aquele dia que eu vi aquela mulher, uma amiga minha, que ela era boa na escola, ela era boa no inglês, ela era boa em todas as disciplinas. A gente tinha a mesma idade e ia para a escola junto. Então eu ficava a admirar ela, mas só que eu não gostava e não aprendia. Eu esforçava, mas não aprendia nada. E a minha mãe disse que eu era burra, ela já disse que eu sou burra, já sou burra mesmo. Pra quê? Se dava para copiar, eu copiava para passar, para minha mãe não me matar. Eu copiava para passar, e para a escola ele disse, perda de tempo, eu sou burra, pra quê? Você estava acreditando na sua mãe, mas Deus dizia, não, Ana Paula não é burra. Outra coisa, Ana Paula, eu converso com algumas meninas que conversam comigo, e elas chegam a dizer, né, eu também botei algumas conversas da gente no YouTube, aí a pessoa liga, pastor, que programa maravilhoso, que mulher sábia, né, mulher sábia e tal. Aí eu dizia, não, e a mãe dela dizia que ela era burra, mas ela viu que na Bíblia, a Bíblia mostrava que ela podia ser sábia, e ela se tornou sábia. Da onde ela saiu, do buraco onde ela saiu, poucos saíram. Né? Então tem que contradizer o mal. Se sua mãe diz que você é burro, você não é burro. Você tem sabedoria. Não vai acreditar nela não, acredita na Bíblia, né, Ana Paula? De fábrica. É verdade, pastor. Por isso que eu disse que eu adoro a Bíblia, que eu adoro abrir as páginas da Bíblia. Porque, pastor, como eu disse que eu orei muito para que Deus me libertasse da fofoca, pastor, eu ia para o trabalho, fofocava de tudo e de todos. Ainda, no tronco do meu do céu, tu fofocava, mas me diga aí como era, vamos fofocar agora? Pastor, ainda no tronco do meu carro eu guardava um manduco e um chicote. Se as pessoas queriam brigar comigo, eu ia no tronco do carro. Eu tinha no tronco do meu carro. Mulher, e era braba também, hein? Era braba. Sim, eu tinha os dois dentro do carro. Todo mundo sabia disso. Era o quê? Era um chicote e o que é trambuco? É o quê? Essa caminhonete. Era aqueles pó de beisebol. Aquele pó de beisebol que eles jogam beisebol com. Que mulher braba! Ana Paula, rapaz, era um taco de beisebol e um chicote. O que é que você escolhe? Diga aí. Olha que espetáculo. Aí quando elas iam, eu via que eu fofocava na vida dela, elas queriam me enfrentar, e disse, tudo bem, vamos lá num parque e a gente vai encontrar e vamos brigar. Eu não tenho problema com briga, porque eu briguei todo o tempo da minha vida, até o último dia que minha mãe me pôs no avião que eu veio para a América, eu tinha brigado de manhã no lugar que eu fui banhar água. E depois que eu veio aqui, briguei algumas vezes, polícia me pegou algumas vezes, eu não tinha problema com isso, eu gostava e eu adorava aqui. Então eu fofocava muito. E um dia, parecia uma moça que ia com uma Bíblia. A gente estava sentado dentro de roupa, porque trabalhava num lugar que tinha muita roupa. Então a gente ia dentro do meio de roupa e ficávamos aí a falar. Ela foi com a Bíblia, então ela me disse, abre a Bíblia e lê. E assim, eu vou ler a Bíblia, nunca na minha vida ler Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Tem foto detalhada dela. Eu fazia assim, 1, 2, 3. Eu abria a Bíblia e dava no provérbio. A língua que fala mal dos outros, Deus não gosta. E diz, isso agora fala. Esse livro fala, esse livro não vou ler não. Vai comigo, isso fala. Mas às vezes, Ana Paula, a gente segue a cultura. Às vezes a nossa cultura, ela tem muita coisa que mudar. Por exemplo, rir da miséria alheia.
rir da desgraça dos outros É, e fofocar. É. Às vezes é da cultura mesmo, né? Então, ou seja, ainda. alguém vê uma velhinha andando, a velhinha cai no chão, todo mundo, a velha caiu. Não, eu não vejo graça nisso, né? Então, às vezes é da cultura, a cultura da pessoa que vai A data tá embaixo, a data de fabricação de da encontro à placa, palavra de Deus. Quando a cultura vai de encontro à 1994. palavra de Deus, então a cultura tem que perder, a palavra de Nem Deus a tem que placa ganhar, foi né? substituída, Então, ainda é original. na nossa cultura, a gente aprendeu zombar de alguém que tem uma perna Olha pra menor do baixo. que a outra. A gente aprendeu zombar daquela velha que tem a bunda grande, o velho que tem um bucho grande, alguém que tem o pescoço, a orelha torta. Então, aprendemos também a fofocar, a querer saber dos babados, a aumentar um pouquinho. Tudo isso, nós somos frutos da cultura. Aí quando a gente olha na Bíblia, Ana Paula Souza, a gente diz, puxa, eu estou errado, que país você né? está. Eu não devo achar graça da miséria dos outros. Nos comentários. Eu não devo achar graça. Fulano levou o chifre do marido, tá, lascou. Uma- Não, né? É Era bem, uma exceção, é um né? problema dela. Não tem pra que eu achar graça na desgraça dos outros. Então, quando eu acho que Ana Paula Souza, quando bateu de frente com a Bíblia, e essa missionária abençoada aí que lhe orientou perante a Bíblia, você viu que tinha que mudar muito, né, Ana Paula? Ai, pastor, tinha que mudar muitíssimo, mas, pastor, uma coisa eu vou falar para todos os ouvintes de Rádio Paz e Luz, porque eu passei por muitas dores e sofrimentos por causa da fofoca. Por favor, a fofoca, rir das pessoas, você tem aquele alegria momentário, que é 1 minuto, 2 minutos, que não é alegria, mas a maldição que te acompanha é muito mais. É melhor parar e pensar. Isso, Deus tem falado comigo durante 5 anos. Anos após ano, Deus sempre lidava com a minha língua. Olha, a língua tem poder de vida e morte. Tem poder de maldição e bendição. Que você tem, Tudo está na tua língua. que é colecionador. Temos que ter cuidado, porque eu não quero que vocês passem por a mesma coisa que eu passei. De 20 anos. Mude a tua vida. Porque fofoca, mangar dos outros, zombar, contar deles aos outros, julgar, guardar rancor, raiva, ódio, briga, isso só traz maldição. Contar vantagem, ó. Todo mundo que conta vantagem demais, aquela pessoa que conta vantagem demais, acaba perdendo a vantagem que conta. Ah, comigo, meu amigo, é assim, não sei o que lá. Não tem aquelas pessoas assim, gavola, fabulosa, Tudo né, amarelinho. que quer estar acima de todo mundo, né? Então, isso, como identificar, Ana Paula, essas maldições culturais? Como identificar? Como é que você, hoje uma mulher de Deus, tão respeitada e amada por todos nós da rádio, do nosso ministério, né? Como é que você identificou? Puxa, eu estou errado, eu aprendi errado, né? Como é que a pessoa que está numa cultura, que vem de uma cultura, por exemplo, cangaceira, ele consegue identificar fatos negativos da cultura e mudar? Juninho, Aí eu faço a pergunta a Ana Paula Souza. Pastor, como o pastor disse, a Bíblia. A Bíblia nos ensina e o Espírito Santo nos mostra o caminho. Eu vejo que onde que a minha vida está agora é por causa do que eu tenho falado e do que eu tenho pensado. Às vezes as pessoas ficam a pensar que é uma macumbaria, que é um demônio, que é isso, mas às vezes a gente tem que parar a pensar o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo. Será que está de acordo com a palavra de Deus? Será que eu estou falando mal dos outros e essa maldição que os outros têm estão passando na minha vida? Será que eu tenho orgulho para não ver as coisas que não estou, que as pessoas querem me mostrar, que o Espírito Santo quer me mostrar que não está direito na minha vida? A primeira cegueira que não nos deixa ver que nós estamos errados é o orgulho. E o orgulho é um pecado que está destruindo muitas pessoas. O orgulho, a vaidade de se embaixar, de ser, eu não sei, me ensina por favor. Orgulho de pedir desculpa. Orgulho de dizer eu estou errado. Esse orgulho aqui que está destruindo as pessoas. E começamos a fofocar, contar dedos nos outros, porque não queremos tomar responsabilidade dos nossos erros. Começamos a dar desculpa, porque nós não estamos interessados em tomar posição na nossa vida. Eu comecei a ver isso na minha vida. Eu tinha tudo isso e mais. Mas com graça e misericórdia de Deus, que Deus me deu um coração humilde, disse: Senhor, tira de mim um coração de pedra, um mente da burrice, um mente de negatividade.
mente da pobreza, mente da mesquinharia. Tira tudo isso de mim, Senhor. Me dá o teu espírito, me dá o teu dom, me dá sabedoria, Espírito Santo. Me liberta das trevas, me liberta, Senhor, da cegueira espiritual, de surdez espiritual. Por favor, tenha misericórdia de mim. Mas foi oração em todos os anos que o ano eu começava. Eu tirava um ano para jejuar e orar. O Deus sempre falava da minha língua. Deus sempre me mostrou, até ia com pontos mais difíceis, mais profundos, que eu não pensava que aquilo que era pecado, o que eu estava fazendo que não era pecado. Deus mostrou, por causa da tua língua, é onde a tua vida está. E tem outras coisas, mas a minha língua, se eu guardava a minha língua, andasse debaixo das promessas de Deus, Deus nos defende de todas as armaduras, bruxaria, feitiçaria, macumbaria, porque estamos debaixo de asa de Deus, estamos debaixo da promessa de Deus. Mas quando nós saímos debaixo das promessas de Deus, debaixo das asas de Deus, e começar a fazer as coisas que o mundo faz, a pensar como o mundo pensa, a falar a tradição que a gente herdamos de geração para geração, aí o bicho vai pegar, né, pastor? É verdade, é verdade. O Evangelho de Deus é a coisa mais sagrada que existe, maravilhoso, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ela centraliza a mudança, você mudar, antes de você querer mudar os outros, antes e depois que você tiver aperfeiçoado, ou um pouquinho mais, né? Ajudar os outros a se aperfeiçoar. O que nós temos que mudar, Ana Paula, não é o mundo, mas nós mesmos, né? A Bíblia centraliza em você. Em você. Então, hoje, a gente vê a mudança. Quando a gente olha para trás, o cara diz, puxa, eu saí de uma lama, de um buraco. Meu Deus do céu, se eu continuasse com aquele pensamento, eu seria uma derrotada, um derrotado. Né? Porque tem coisas, Ana Paula, que pensamento de derrotado, né? Então, mudar a nós mesmos, mudar a nossa cultura. A cultura pode mudar sim, né? A Bíblia é mais forte que a cultura. Então, o que eu posso mudar em minha vida? O que a Bíblia apoia e o que a Bíblia não apoia? Peraí, eu estou zombando da velhinha que caiu, uma queda. Eu estou rindo de um velhinho que puxa uma perna, teve um derrame, puxa uma perna. Mas será que isso é benéfico? Será? Será que isso não é errado não? E a Bíblia diz é errado. Então, a Bíblia ganha. Então, mudar a você mesmo. Você vai, quando a gente olha a gente pela Bíblia, Ana Paula, a Bíblia é um espelho. Dizem que hoje se precisa muito de espelho. Menos vitrine, mais espelhos. Hoje todo mundo quer uma vitrine. Se o cara bota uma câmera, o cara já começa a andar diferente, falar diferente. Mas nós precisamos de espelho para olhar pela Bíblia aonde Joilson tem que melhorar, aonde Ana Paula tem que melhorar. O que eu devo fazer? Será que passar um pente fino nas nossas emoções e acreditar em Deus? Né, Ana Paula? Sim, pastor. O pastor falou uma palavra aí muito importante. O pastor, a falar aquela palavra que Deus nos tirou do fundo do poço. Eu lembrei de um verso de Bíblia que eu oro todas as manhãs. Está aqui no Salmo 40 e diz assim, eu vou ler esse verso, o pastor vai escutar. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um chorro de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o virão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não se respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Olha que verso maravilhoso, né, pastor?
Verso maravilhoso, viu? Maravilhoso. Quando nós se aproximamos de Deus, não é à toa que Deus é a luz. Quando você chega num ambiente escuro, você pode estar toda suja, toda cheia de lama, ninguém nem vê. Mas se você chega num ambiente com muita luz, você vai, epa, tem uma pintinha aqui, tem um errinho aqui, tá amassado acolá. O desejo de Deus não é humilhar nós, Ana Paula. O desejo de Deus não é criticar ou mandar ninguém pro inferno. O desejo de Deus é que a gente se aperfeiçoe. Como você leu aí o texto, busca sabedoria com tudo que você tem. O cara que tem pena de comprar um livro, de assistir um documentário, de ler uma Bíblia, de ouvir uma pregação, como é que ele quer crescer, Ana Paula? Dizem que a sabedoria, você tem que procurar ela como tesouros escondidos, está na Bíblia, como tesouro escondido. Então, há algo a mais. E outra coisa, você falou aí que a burrice faz sofrer. É bíblico. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, quando a gente conhece, Ana Paula, a gente se livra do sofrimento, né? Existem mecanismos que a gente pode se livrar. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não tem prazer. Deus não se alimenta com sofrimento. Deus se alimenta de glória. Quem se alimenta de sofrimento é o diabo. É a energia negra. Quanto mais a pessoa sofre, mais ele fica forte. Deus se alimenta de ver a sua glória. E a glória de Deus é ver seus filhos bem. E uma das coisas que a gente tem que fazer para ser um filho abençoado e sábio é analisar nós mesmos. Passar um peito fino, melhorar a cultura, né? Eu me lembro que eu tive no sítio, não faz poucos meses que eu tive no sítio. Eu gosto muito de sítio, viu, Ana Paula? Um dia eu vou lá na Praia dos Macacos, lá, que eu tô doido pra conhecer aquele lugar. É muito bom, também embora. Um dia eu vou. E também vou lá na terra de Seu Leopoldo, que é muito bonito. Eu vi um vídeo aqui que ele postou. Então é o seguinte, eu fui no sítio, eu cheguei pro cara, agora há pouco, né? Faz uns 4 meses. Aí eu cheguei pra ele, disse, meu amigo, ele disse, rapaz, não tá chovendo, a gente tá lascado sem água, a gente tá tudo passando sede. Aí o senhor não tava até lá, eu disse, olha, você cava um poço artesiano, o poço artesiano é R$ 4.000, você junta com seus filhos e cava. Não, irmão, eu não gosto de poço artesiano, porque disseram que cega água lá de baixo. Eu disse, sacanado, mano. Embaixo tem tanta água que foi o dilúvio, tem lá embaixo tem muita água. Não, porque o negócio de poço artesiano é orar pra Jesus vir. Sim, a gente ora, mas faça o... Não. Aí pronto, outra conversa, o senhor estava perto. Eu disse, faça o poço artesiano. Aí se passou 2 meses, eu voltei lá. 2 ou foi 3 meses? 3, não foi, senhor? Não voltei lá. Aí ele fez, Joilson, eu tive uma ideia. Eu digo, quem foi, rapaz? Qual foi a ideia? Eu cavei um poço artesiano. Eu digo, quem foi? Como é que tu cavou? Aí ele disse, não, eu juntei com meu filho deu 1.500, eu dei 1.500, foi 3. Aí minha filha deu 1.000, deu 4.000. O cara veio e cavou o poço, ó. Tá dando água pra mim, tá dando água pro meu filho, tá dando água pra minha filha. Olha, eu boto aqui 10.000 litros d'água, eu distribuo pra todo mundo. Eu digo, aí, eu não disse a você, rapaz. Não, mas a ideia minha foi muito boa. Ele esqueceu que quem deu a ideia foi eu. Mas nada não. Eu não quero paternidade de ideia, não. Mas é o seguinte, no começo ele rejeitou. Ele disse, negócio de poço artesiano, buraco aí no chão, não sei o que lá, tal. Aí eu disse, não, a modernidade hoje, água de superfície, ninguém tá usando mais, é muito suja. Cava esse poço. Então cavou e deu certo. Então, às vezes... ele estava sofrendo de graça, Ana Paula. Ele estava sofrendo sem água, de graça. Ele cavou o poço hoje. É só ligar um motorzinho. Bzz, é água para tomar banho, para jogar no mato. É água à vontade. Então, o conhecimento, ele livra a alma da perturbação. Até para a gente ser marido e mulher, você tem que aprender a ser marido e ser mulher. E eu gostava de conversar com os véi. Pensa num cara pra gostar de conversar com o velho, era eu. Quando tinha um velho sábio, que tem velho burro, né? Quando tem um velho sábio, eu me encostava perto dele, ele, é isso, menina, é mesmo, né? E aí você aprende a ser esposo, aprende a ser esposa, né? Eu me lembro de um velho que chegou pra mim e disse, minha filha, uma vez por mês, a mulher tem sempre razão. Não tire a razão dele lá não você tá lascado. Uma vez por mês, a mulher tem razão em tudo. Se ela disser que o céu é amarelo, diga é verdade.
É a TPM, né? Olha, uma vez por mês ela tem. Agora depois você tem razão, mas antes, quando você vê que ela tá diferente, assim, parecendo um pitbull, rosnando pela casa, olha, ela tem razão em tudo. Sim, senhora, tudo bem, Ave Maria e crê em Deus Padre. Aí eu disse, o velhinho sabe lidar com a velhinha dele, mas a minha não mistura mais não, a minha virou macho, é homem. Não tem menstruação mais não. Mas de vez em quando, para não perder o costume, ela fica com TPM, mesmo sem ter. Então um velhinho desse é um ouro, rapaz. Porque ele sabe. Ele sabe lidar porque ele já passou por isso. Então você tem que aprender. A sabedoria é salutar. Ninguém erra por ser sábio. Rapaz, eu fui sábio, me ferrei. Não. Todo mundo diz assim, rapaz, eu fui burro, me ferrei. Não é verdade, Ana Paula? Gostou desse exemplo do velhinho aí? O seu Leopoldo, Gostei, o seu Leopoldo sabe desse mistério, que uma vez por mês, Ana Paula tem razão total. Ele é macaco velho, ele sabe. Seu Leopoldo é macaco velho, conhece as histórias do mundo todinho. Mas esse velhinho dizia, minha amiga, uma vez por mês a mulher tem razão em tudo. Sim senhora, tudo bem, desse jeito. Viu, minha filha? Mas também o quê? 30 anos de casado com a velhinha dele, conhece bem, né? Então, Ana Paula, a sabedoria só tem a somar positivamente, né, Ana Paula? É verdade, não só a sabedoria que Deus quer aumentar na nossa vida, Deus quer aumentar a nossa finança, Deus quer aumentar o nosso amor, Deus quer aumentar a nossa alegria, Deus quer aumentar a nossa produtividade, Deus quer aumentar a nossa força e coragem, e Deus quer aumentar bênção sem medida na nossa vida. Vamos ver alguns versos que falam que Deus quer aumentar a nossa finança. Sobre tudo que eu falei, tem verso na Bíblia. Eu não estou falando de mim para mim, não. Mas, Ana Paula, dinheiro não é coisa do diabo, não, Ana Paula? Salmo 112, verso 1 até 3 diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que os seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoado. Fazenda e riqueza haverá na sua casa. A sua justiça permanece para sempre. O que fala disso, pastor? Olha, que texto poderoso, né, Ana Paula? Ana Paula, qual é o texto? E repita novamente. Repita, please, bichinha. É o Salmo 112, verso 1 até 3. Salmo 112. Pode repetir. Verso 1 diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que tema ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa, a sua justiça permanece para sempre. Amém, amém. Isso aí, meu amigo, é um decreto de Deus. Você acredita nesse texto, Ana Paula? Pastor, eu acredito. Então acontecerá. Eu peço a Deus todos os dias que me dá fé. Então acontecerá na sua vida, na vida de Ryan, de Kevin, de Eliana. Vai acontecer. Vai acontecer na minha vida também. Tá aí, ó. Riquezas e honra, é? Mas eu acho que esse texto não tá errado, não, porque é tribulação, fracasso e problema na vida daquele que crê em Deus. Não, riqueza, fazenda e riqueza virá na sua casa, a sua justiça permanece para sempre, a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Eu creio nesse mistério, eu creio. Deus quer nos abençoar, cada um de nós de raio, faz e luz. Está na Bíblia que você aceitou Jesus, Jesus já pagou. Deus quer te abençoar financeiramente, quer abençoar os seus filhos, quer abençoar os seus netos. E não só isso. E Deus quer aumentar a tua vida aqui na terra. Onde que está isso na Bíblia, Ana Paula? Deus quer aumentar os anos de vida, da gente? Salmo 91, verso 16 diz assim. Salmo 91, 16 diz assim:
dar-te-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória! Dar-lhe-ei abundância de vida. A gente fica, oh, meu Deus do céu, eita Jesus, né? Dar-lhe-ei abundância de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Olha, Que então, texto, Salmo hein? 22, pessoal. Salmo 22, ele diz assim: na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Olha, o Moisés começou a fazer o seu ministério com 80 anos de idade. Ele tinha vigor, ele tinha força. Olha, Deus ainda de na velhice darão frutos. Olha e serão só. com força e florescente. Olha que Deus não... Olha, velhice, como o Abraão. O Abraão, quando tinha 90 e tal anos, 100 anos, quando tinha filhos, 90 e não sei quantos lá por 100 anos, a Sara tinha 90 e tal anos, mas eles deram fruto, era vigoroso, eles iam lutar, eles estavam com vigor. Não tinha carne naquele tempo. Olha Ana Paula. A pessoa tem gente novo velho e tem gente velho novo. Eu conheço gente novo que anda pela vida como se fosse um velho de 90 anos. E conheço gente velho, pra você ter ideia, cresceu um matozinho aqui na frente da minha casa, eu procurei um bocado de cara novo pra limpar e ninguém quis limpar. Não, pai, é muito mato, isso aqui lá. Aí eu procurei um velhinho, o velhinho veio e limpou. Tem mais mato pra gente limpar? Então, ou seja, tem gente que é morto dentro das calças. Então, Deus nos dá vida. A gente vamos produzir, ser fortes até a velhice. E eu creio nisso e assim será. Aqui no Brasil tem um homem chamado Silvio Santos, que é o Silvio Santos da TV. Eu não sei se tu conhece, Ana Paula. Silvio Santos da TV. Eu ouvi. Ele é judeu, né? Ele é judeu, Ele tem 80 e poucos anos. E ele dirige o SBT. Ele faz programa de auditório. Ele brinca com as jovens. Brinca com os jovens. Eu gosto demais de assistir Silvio Santos, né? E eu fico olhando, meu Deus, o homem já tá com 80 e poucos anos. Botaram até um tipo de uma coluna de ferro para ele ficar mais aprumado, né? E aí, ele tá lá. Há 5 anos atrás, 3 anos atrás por aí, ele sofreu um desfalque no banco que ele tinha botado, né? A parentela da família dele, da família da mulher dele, deu um desfalque de bilhões. Mas ele não processou ninguém, ele não acabou o namoro, o casamento, ele pegou e levantou tudo de novo, né? Se levantou de novo, colocou chiquitico, colocou não sei o que lá, vendeu o baú da felicidade. Ou seja, um cara com 80 anos, com uma movimentação dessa, com um jogo de cintura desse, é um caráter assim maravilhoso, uma natureza maravilhosa. E agora ele está formando a filha, que eu acho que ele está vendo que está chegando numa idade que pode ir embora a qualquer momento. Então ele já botou a filha dentro do sistema de televisão. A filha é apresentadora, é quem manda tudo, tá mandando as coisas. E ele continua fazendo 2 programas no domingo de auditório, que é um programa difícil. Você tem que conversar com o povo, tem que ser engraçado, tal. Então um cara desse é um exemplo hoje, né? É um homem que tá dando fruta até na velhice, né, Ana Paula? É isso que Deus quer cada um de nós. Mas por quê? Porque ele é fiel a Deus. Eu ouvi ele falar um dia sobre Yom Kippur, que estava aí, as tradições do judeu. Ele é fiel a Deus. Ele é temente a Deus. E quando nós guardamos os mandamentos de Deus, por que diz aí, o homem que guarda os mandamentos serão abençoados, a sua família, a sua descendência? Ele tem temor de Deus. Aquele temor não é temor de medo, temor de amor, de respeito. É isso que Deus quer de nós. De honrar Ele, de ter respeito e amor por Ele. É verdade. É verdade. Ele tem a doutrina de Deus. Aí teve uma vez que eu estava assistindo ele. Aí chegou uma mulher para fazer o joguinho dele no auditório. Aí ele disse, quanto é que você quer ganhar? Aí a mulher disse, não, o que Deus quiser. Aí ele disse, eu não estou perguntando para Deus, eu estou perguntando para você. O que é que você quer ganhar? Eu notei firmeza nele, né?
Aí a mulher, Você não, tem mas um o que homem- Deus der tá bom. Não, eu não tô falando com Deus. Aí começou a rir. Eu quero saber o que que você quer ganhar. Quanto? Aí a mulher disse, tanto. Aí ele, pronto. Então eu notei que ele é firme. Ele acredita em Deus, mas ele usa a doutrina que Deus colocou na vida dele, né? Então, quando nós acreditamos em Deus, temos que colocar a doutrina de Deus na nossa vida. E colocando a doutrina de Deus, Ana Paula Souza, nós iremos produzir frutos até na velhice, né, Ana Paula? É isso, pastor. É isso que é o objetivo da lição de estudo do dia de hoje, é baseado em isso. O fundamento é isso que o pastor acabou de falar. Deus não só quer nos dar vida longa, nos abençoar financeiramente. Deus quer nos dar vitória, aumentar a vitória sobre o inimigo. Eu vou fazer a pergunta, Ana Paula, onde que está isso na Bíblia? Tá? Deuteronômio 28, capítulo 7, diz assim. Ana Paula é Bíblia, né? Ana Paula é Bíblia pura. Pastor, se eu vou falar a minha palavra, eu vou falar só besteira, né? É melhor falar de Deus. É verdade, é verdade. Ele diz assim, Deus quer aumentar a nossa vitória sobre os nossos inimigos. Está no Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, capítulo 7, diz assim: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti e ferindo-os diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Que bênção, né, pastor? Bênção, bênção. Pastor, ainda, se a gente não acreditar na palavra de Deus, não tem confiança em Deus, a gente quer ter a vitória sobre o inimigo, de maneira alguma. Quem derruba os nossos inimigos é Deus, porque ele disse assim: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantaram contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Que promessa! E a promessa de Deus é para nós. A promessa de Deus não é para ficar só na Bíblia, não. A promessa de Deus, Ana Paula Souza, é para cumprir hoje. Hoje, dia 23/10/2016. A promessa de Deus se cumpre hoje, né, Ana Paula? É verdade, pastor. E Deus quer cumprir todas as promessas. Deus quer cumprir a promessa de bênção, aumentar a nossa bênção diariamente. E diz, Ana Paula, como que você sabe isso? Sei, Deuteronômio 28. Vamos lá, começar no verso 1. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na tua cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçandeira. Bendito seja a entrada e bendito seja a saída. O Senhor entregará os teus inimigos, como eu acabei de ler. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puser as suas mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por um povo santo, como te tem jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos. E todos os povos da terra virão, és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor teu Deus te jurou teus pais. Aí continua a bênção até verso 14. Deus quer nos abençoar, Deus quer aumentar a nossa bênção. O que o pastor acha sobre esse verso? Eu quero, antes de falar, eu quero mandar um alô para Marta Soares, que ela está online nos ouvindo.
a Esmeralda Damasceno, né, da Alemanha, Luciano Cavalcante de João Pessoa, Paraíba, Paulo Souza, Rose S. da Silva, São Paulo, Yolanda Barreiros, na Suíça, e também Cacilda Alfândega, na Espanha, que é a mãe de Yolanda. Olha, eu acredito, essa palavra aí é maravilhosa. E essa palavra aí já se cumpriu e se cumprirá na vida de todas as pessoas. Eu estava até falando hoje sobre Israel. Israel é um país menor do que a Paraíba, né? E Israel tem um poder político, religioso, invejado por muitos países. Países enormes já tentaram destruir Israel, mas não conseguiram, por causa da força que Israel tem. Qual é a força? As promessas do Senhor. É promessa de Deus, que se você fazer tudo conforme a palavra, haverá prosperidade, os inimigos cairão aos teus pés, e aqueles que quiserem te envergonhar, eles serão envergonhados. Virão contra ti por um caminho, e fugirão de ti por 7 caminhos, ou seja, desesperados. Vem todo mundo junto, vamos lascar fulano, bora. Enquanto quando foge, meu amigo, é um para um lado, outro para outro. Nós temos que acreditar na palavra. A palavra é a nossa vitória. A nossa vitória, a vitória do cristão é a palavra. Se você fizer isso, você será grande sobre a terra. Exaltar-te-ei o nome, te exaltarei perante os homens. Promessa de Deus. Não é maravilhoso isso, né, Ana Paula? Promessa de Deus. Agora a promessa tem um si, né? Ou seja, o que é um si? Sim. Se é condição. Se você fizer... Agora, se você não fizer, tudo bem. Você não é obrigado a fazer, não. Agora, se você fizer, eu faço. É um acordo, Ana Paula. Ana Paula, olha, se isso, então eu faço isso. Se não, eu não faço. Não é isso, Ana Paula? É isso. Deus não tem obrigação de abençoar nós. Deus não tem obrigação. Agora, se você, se cumprir o que a palavra está dizendo, Ele vai ter obrigação sim. Porque Ele já disse: se você fizer isso, eu faço isso. Então, se a gente conseguir fazer, aí Ele bota para arrebentar, Ana Paula. Deus é grande. Você pode ver, Ana Paula, até entre eu e você, por exemplo, eu aqui da Paraíba, falando para o mundo, você aí, né, dos Estados Unidos, mas você saiu da África, falando para o mundo. Isso, queira ou não, isso é a mão de Deus, Ana Paula. Quem diria que eu estaria com vocês hoje? Quem diria, né? E tem uma coisa, ainda vamos transmitir isso pelo YouTube. Aí centenas e centenas de pessoas vão ouvir no mundo inteiro. Isso é bênção, Ana Paula. Né? Aí tem uns amigos meus na Suíça. Sim, tem uns amigos meus na Suíça. Pastor, eu vou fazer isso. O que é que o senhor acha? O cara liga da Suíça. Pastor Joilson, eu vou fazer esse negócio aqui. O que é que o senhor acha? Liga o pessoal da Alemanha, que é, em primeiro lugar é a Alemanha. Pastor Joilson, sou aqui da Alemanha. Né? Liga uma amiga sua de Cabo Verde que mora na França, na Angola. Pastor, eu sou embaixadora, ajudo o embaixador, eu quero que o senhor me dê um conselho nisso, naquilo. Quer dizer, isso pra mim, Ana Paula, é a promessa de Deus se cumprindo. Não é porque eu seja bom. É verdade. É a promessa de Deus se cumprindo. Não são pessoas analfabetas que estão me consultando, não. São gentes grandes, né? Então, mas eles sabem que existe mistério na palavra de Deus. E o mistério é obedecer. Não aquela obediência cultural, não aquela obediência religiosa. Eu não boto batom, boto batom. Eu não boto batom, tiro o batom. Eu raspo as pernas, não raspo as pernas. Não, eu tomo banho ou passo 2 semanas sem tomar. Não, não é isso, não é cultura. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você obedecer a palavra, se você colocar a palavra de Deus na sua vida, nos seus filhos, profetizar a palavra e viver, só tem um destino para você: é vitória. Possa ser que a vitória não venha amanhã, nem depois de amanhã, mas ela virá. Israel se arrastava no meio de 2 gigantes: os árabes, que odeiam Israel, assírios, que querem o fim de Israel,
mas ninguém consegue esmagar Israel até hoje, né? Porque existe uma promessa: se você fizer isso, eu faço aquilo. Aí quando a gente faz, automaticamente já tem encaixado. E quando a gente menos espera, o anjo vem, aí diz: nem assim não, bichinho, é desse jeito. Mas isso já é, como a gente falou, a consequência do semear. Isso é um semear, obedecer a Deus é semear, né, Ana Paula? Olha, pastor, e a promessa, que diz lá no termômetro, não só para você, mas pelo fruto do teu ventre. Olha, fruto do teu ventre, que Deus quer te dar filhos e filhas, que os teus filhos e as tuas filhas também estejam abençoados na terra que Deus te dá. Essa promessa que quando a gente senta para parar e dizer assim: olha, eu estou com vontade de fofocar, mas eu não vou fofocar, porque não só vou prejudicar a minha vida, eu vou prejudicar a vida dos meus filhos, dos meus netos. Olha que eu estou com vontade de fazer esse pecado, mas eu não vou fazer esse pecado porque não só vou prejudicar a minha vida, eu vou prejudicar a vida dos meus filhos e dos meus netos. Ah, você semeia para você e semeia para os seus filhos, né, Ana Paula? E netos. Isso que a palavra disse. Isso que eu estou falando desse verso aqui maravilhoso. Isso que a palavra disse. Olha, eu não quero estudar a Bíblia, mas eu vou procurar Deus, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou clamar a promessa de Deus. Não só para mim, mas para minha filha, pelos meus filhos e minhas filhas, pelos meus netos. Olha a decisão. Por isso que a Bíblia diz assim, o termômetro diz assim: olha, hoje eu coloco diante de vocês vida e morte, bendição e maldição. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que diz assim: mas toma o caminho da bendição. Todos os dias temos que escolher o caminho. Todos os dias façamos decisão. Que peçamos a Deus que possamos tomar decisão. Não só para a nossa vida, mas para a vida dos meus filhos e dos meus netos. O que o pastor acha sobre isso? Isso aí é o seguinte: às vezes o neto recebe uma bênção e ele não sabe por que recebeu essa bênção, mas às vezes o avô dele foi quem plantou isso aí. O avô dele, a avó, né, é quem plantou isso aí. Então, observando alguns poderosos, né, e observando a vida dele, eu notei que os poderosos atuais eram muito brutos. E comecei a estudar sobre o pai e o avô deles. Aí eu cheguei no avô, né? O avô dele era bom, era daquele cara que dividia comida com o pobre, tal. Aí eu estudando a vida do avô dele, muitos pobres devem ter dito: Deus te abençoe, meu filho, muito obrigado, Deus abençoe você, sua família, tal. Então, enquanto o neto é assim, não é piedoso, não é, mas o avô era piedoso, ajudou muita gente, tirou muita gente da cadeia, da lama, da pobreza, né? Então é como se Deus dissesse: você fez isso, então vou abençoar você, seu filho e seu neto. Mesmo que o neto não reconhece isso, ele é durão, ele pensa que é a sabedoria dele que conseguiu as coisas. Mas eu fui pro pai, eu fui pro avô, eu fui pra a casa do avô, eu orei, eu fiquei estudando a história do avô. Aí eu fiquei: puxa, esse cara era muito legal. Esse cara, se ele visse alguém caído no chão, ele levantava. Esse cara via alguém sem casa, ele juntava a turma e fazia uma casa. Como ele era médico, ele ajudava, fazia consulta de graça. Então esse cara deve ter plantado muito, e os netos dele estão colhendo. Aí o cara diz: não, isso é um karma. Não é um karma, é a lei da semeadura. Porque a lei da semeadura, Ana Paula, não abrange só a pessoa em si, abrange os filhos e os netos. E a Bíblia chega a dizer mais assim: visitarei a maldade dos pais nos filhos e nos netos, mas visitarei o bem até 1000 gerações daquele que me ama. É mais ou menos assim, né, Ana Paula? Como é, Ana Paula? Visitarei, a maldição vai até 3ª, 4ª geração, mas a bendição vai até 1000 gerações. Até 1000. Deus, por que nós hoje tomamos decisão de estar aqui a estudar a palavra de Deus? Por que nós estamos a clamar a promessa de Deus? Por que nós estamos aqui a abrir a palavra de Deus não só para nós, não só para nossa alma, não, mas para a alma dos nossos filhos, dos nossos netos? Olha, pai, olha, mãe,
Nós temos uma carga muito pesada sobre os nossos ombros. E a gente tem que tomar a decisão certa, porque a nossa decisão depende do futuro de bênção, de maldição dos nossos filhos. E Deus quer o melhor para nós. E pensamos a Deus que nos dá um coração humilde, para que implorarmos a Deus que nos perdoe os nossos pecados e começamos a mudar os nossos passos para o bem. Olha, o Deus é o Deus da misericórdia. Porque todo dia, olha aquele verso que eu estava falando, disse o pastor que está no Deuteronômio 30, verso 19, diz assim: os céus e a terra toma hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, é uma proposta, a bendição e a maldição. É uma proposta. De vida ou morte, de bênção ou de maldição. Por favor, escolha, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Chegamos onde a gente queria chegar. Ou seja, abrange a semente, abrange os filhos. Abrange o que o pastor está fazendo agora. O Petro vai colher, o pastor, todas as coisas, o Petro vai colher. E os netos, os filhos do Petro vão colher. Os filhos da minha filhada vão colher. Do bem ou do mal, de maldição ou de bênção ou de maldição, de vida ou de morte. A escolha está em nossa mão. E que o Espírito Santo de Deus, olha que Deus é misericordioso e nos diz assim: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Olha que Deus é sábio, que Deus maravilhoso, né, pastor? O Petros vai colher. Eu também vou ajeitar ele com a doutorinha Eliana, para ele colher um pedaço daí, a gente com um pedaço daqui, ó. Olha só, já vou capitalizar a bênção, né? Então, ó, Petros, lá é abençoado, hein? Você sabia que, voltando pros véi, né? Então, já cheguei conversando com o véi, aí o véi olhava pra mim e dizia: ó, meu filho, a gente casa por família. A gente tem que ver se a pessoa é abençoada, né? Se a pessoa é abençoada, quando casa dá tudo certo. Se for de uma família amaldiçoada, tá errado, vai dar tudo errado. E ele tem uma certa razão, né, Ana Paula? Tem uma certa razão. Então é o seguinte: quando alguém faz alguma coisa, ele abençoa os filhos e os netos. Esse exemplo aí eu tirei na vida mesmo, tanto na minha vida, porque meu pai era um homem trabalhador, e quando ele morreu, por mais pobre que ele era, ele ainda deixou umas casinhas que eu usei para manter meu ministério no começo. Eram os aluguéis da casa que mantinha. E eu conheço pessoas que o pai era bêbado, cachaceiro, tá? Até hoje moram de aluguel. Quer dizer, há uma bênção, né? Há uma bênção. Outra coisa, nessa questão aí desse cara poderoso aí, que eu estudei o pai dele, estudei o avô dele, eu fui na cidade que o avô nasceu, fui no trabalho do avô. Eu percebi, Ana Paula, por isso que o cara hoje de fulano, ninguém derruba fulano é muito forte. Ele deve ter um pacto com o diabo, alguma coisa, tal. Engraçado que ninguém diz assim: fulano é muito forte, deve ter um pacto com Deus. Quando fala em forte, os caras só jogam pro diabo, né? Já notou isso, Ana Paula? Fulano é muito forte, a indústria de fulano é muito forte, não cai nunca, parece que tem um pacto com o diabo, em vez de dizer que tem com Deus. Mas vamos lá, ninguém derruba esse cara. Pô, um dia ele pode cair, porque humano a gente tá vivendo, né? Mas até hoje ninguém derrubou. Sim. E quando derruba só pelo momento, ele se levanta. Mas não é, eu tenho certeza, deve ter os méritos dele também, mas tem a bênção do avô. Porque eu percebi que o avô dele era uma pessoa maravilhosa. Eu queria viver na época só para ter conhecido, né? Então, quando você fizer uma coisa, faça como a missionária Ana Paula disse. Pense que você está fazendo por você e pelos seus filhos. Pastor, eu vou virar cachaceiro. Então seus filhos vão virar também. Vão ter dificuldades. Pastor, eu vou virar raparigueiro. Pode virar, né? É uma decisão sua. Mas você vai estar atingindo a sua mulher, os seus filhos, os seus netos. Pastor, eu vou virar um homem de fé. Eu vou abençoar, eu vou crescer. Pronto, aí eu vou ajudar. Outra coisa, Ana Paula, quando você ajuda, quando você levanta o caído, quando você enxuga a lágrima do que chora, você está fazendo bem a você mesmo. E você estará fazendo bem aos seus filhos, porque um dia, se o seu filho cair, alguém vem e levanta.
Ah, o bebo caiu, danou a cara no chão. É, bebo rei desgraçado. O cara vai lá, levanta o bebo, bota o lencinho dele bem novinho no nariz do bebo. Parece que quase eu caí, né? Ou quase eu caí. Você caiu e quebrou o nariz, rapaz. Bota aqui, ó, segura aqui. Ei, chama um carro aí, vamos levar esse bebo aqui pra o hospital. Vou levar nada, chama um táxi aí que eu pago. Um dia que um filho seu precisar, não na mesma situação, que não vai chegar, alguém vem e levanta. Alguém faz a mesma coisa se não fizer mais, porque a gente planta um caroço e nasce 1000. Um caroço de milho, a espiga de milho tem cerca de 900 caroços. E são 2 espigas por pé. Então você planta um caroço só. Eu lembro. Oi? Eu lembro. É. Eu lembro quando a gente ia fazer a cemitéria. Quando a gente fazia a cemitéria lá nos lugares do macaco, como o pastor disse. Eu lembro que o meu avô disse para mim assim, tu tens que pôr 4 grãos de milho e 2 grãos de feijão. A gente com enxada ia cavar o chão, meter 4 grãos de milho e 2 grãos de feijão. Então, quando nascia os feijão e o milho, tinha muito, e a espiga, eu ficava cansado. Puxa, eu pus só 4 grãos e nasceu tudo isso. Aí nasce uns 4 pés. Aí você às vezes tem que arrancar até um, para um não assustar o outro, né? Aí para ficar só 2. E juntamente com feijão. Olha, isso é a vida, viu, Ana Paula? Se você faz um bem pequeno, eu fiz um benzinho pequeno, eu não fiz quase nada. Então, esse bem pequeno se poderá se tornar um bem grande. Lá na frente, você colhe. Lança o teu pão nas águas, que passando o tempo, ele voltará para você. Aquela esmola, aquela mulher que estava lá na rodoviária passando fome, querendo ir para casa e você ajuda ela. Nem me lembro mais. Aí vai chegar uma vez que o cara tá querendo uma saída, aí vem um anjo, usa alguém, usa até o inimigo e joga você para onde você quer. Então, o karma, você quer fazer um karma abençoado, é a lei da semeadura, gente. É só o nome, só muda o nome. Usa a lei da semeadura para abençoar você e seus filhos. Agora tem uma coisa, Ana Paula. Eu já conversei contigo nos outros programas. Eu tenho quase todos gravados. No começo da nossa rádio, eu contei um exemplo de um velho que eu vinha no ônibus. Aí tinha um velho. Eu quero gastar tudo que eu tenho para não deixar para nenhum miserável desses meus filhos. Eu quero que eles se lasquem. Que eles trabalhem para ter, porque eu trabalhei para ter, né? Eu já sou pobre, eu não vou deixar mais nada para eles, né? Aí eu cheguei, olhei, eu não resisti não, Ana Paula. Olhei pro velho e disse, o senhor é pobre mesmo. O senhor é pobre mesmo. É porque é o seguinte, o prazer do pai é ver o filho chegar onde ele não chegou. Eu quero saber desses pestes, são os miseráveis, mano. Eu vou deixar nada para ficar brigando por herança, né? Aí eu disse, não, isso é um pensamento pobre, meu senhor. Pensamento pobre. A herança é coisa de Deus. Seja um carro, seja uma casa e seja um cachorro. A herança é coisa de Deus. Mas já que o senhor não quer ter nada, talvez o senhor não tenha nada antes de morrer. Tenha cuidado, né? Aqueles que estavam queimando tudo para não deixar para os filhos. Eu não faça isso não. Você abençoe seus filhos. Agora me diga uma coisa, um pai desse está deixando o que para os filhos, hein, Ana Paula? Está deixando uma maldição. Um segredo de burrice, dar e Ana Paula, ajudar os outros, burrice. de fazer bem. O segredo disso, pastor, ainda 3 dias atrás estava falando com a minha filha, eu disse, olha, o segredo da vida é quando tu faz uma coisa com uma pessoa, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. O que você quer dizer com isso? Eu disse, minha filha, quando você faz uma coisa com uma pessoa, se você ir falar e tomar o orgulho da grandeza, você já perdeu a bênção. Você recebeu a recompensa ali mesmo. Jesus Cristo não falou, né? Se você fizer tocar trombeta, você dá uma oferta, aí aparece alguém, extra, eu dei uma oferta, e oferta boa, olhem pra mim, olha como eu sou bom. Aí pronto, você já ganhou seu prêmio ali. Você ganhou seu prêmio. Agora se você ajuda alguém e fica na sua, tá? Porque é o seguinte, a tendência, Ana Paula, de quem recebe a bênção, gritar, né? Ou seja, obrigado, valeu. Não, cala a boca.
Ei, não faça isso mais não, que eu não dou mais não, viu? Eu disse para ela, Ina, se você pode dar anônimo, não, que ninguém sabe, mas só Deus, porque você está pondo no tesouro dos céus, no banco dos céus. Um dia você vai precisar daquilo. Eu disse, nunca deixa o que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda. Então eu expliquei para ela acabou de compreender. Eu disse para ela, se você vê uma pessoa com necessidade que você pode ajudar, ajuda. Não prejudica, não glorifica, não fala para os outros, nem para os teus amigos, nem para os teus colegas, o que você fez para os outros, porque possa envergonhar a outra pessoa da sua miséria. Mas o Deus que está no céu, veja e te recompensa. Ele disse, isso é um dos segredos da vida. Se você praticar isso, a tua vida vai ser abençoada. Ou seja, alguém está passando fome, aí você, olha, deu uma cesta básica, você estava passando fome. Além de humilhar a pessoa, né? Você está cantando, fazendo tocar trombeta, né? Então, é verdade. Faça, olha bem o que a Ana Paula falou. Faça o que sua mão, faça com a mão direita o que a esquerda não veja. Faça em secreto. Quem foi que disse isso? Foi a Ana Paula, lá do Planeta dos Macacos, não, aliás, da Praia dos Macacos? Não, foi Jesus Cristo que disse isso. Ó, Ana Paula, quando eu vejo você uma vencedora. Porque você veio vencendo culturas, vencendo territórios, vencendo tudo, né? E chegou até onde você chegou e vai chegar muito mais, em nome de Jesus. Seus filhos vão bem mais distantes do que você, né? Em nome do Senhor. Chegará um dia que o anjo vai visitar cada um deles e, Ryan, tome isso, Kevin, toma aquilo. Porque o anjo já me visitou, você acredita, Ana Paula? Ana Paula, a gente, eu já passei por muitas lutas na vida, eu sempre fui obediente aos meus pastores, eu era babão de pastor, eu não vou negar não. Se o pastor mandasse eu limpar o sapato, eu limpava, eu vinha a pé, o pastor vinha de carro, não tem problema não. Eu sabia que um dia, Ana Paula, Deus ia me ajudar, aí já passei muita luta na vida. Eu já recebi visita de anjo, tem coisas que vocês não sabem. E o anjo deu a dica, faça assim. E eu fiz. Teve exigência também. Eu não quero você com amizade com fulano, ciclano, nem beltrano. Eu disse, sim, senhor. Eu falei com a Alcione, obedeça, nem pergunte, obedeça. Então, tem essas visitas, sim. Se você fizer alguma coisa de coração, não é para se amostrar. Eu me lembro quantas vezes eu fiz tantas coisas e o pessoal, tu tá doido, rapaz? Mas eu fazia de coração, de amor, né? Até hoje, se fosse para fazer, eu fazia de novo, né? E aí, mesmo na minha matutice, que eu era matuto do sítio, eu fazia com amor. Mas chega um dia que aí, às vezes, todos nos abandonam. Aí aquelas pessoas que a gente fez o bem, às vezes querem o mal da gente. Aí a gente fica, meu verdade. Deus, eu tô sozinho, tô lascado. É verdade. Aí chega uma hora que o anjo nos visita, Ana Paula. Chega uma hora que o anjo nos visita, ou através de uma pessoa, ou através dele mesmo. Aí ele vem, olha, você plantou, agora chegou a hora da colheita. Você vai fazer assim, assim, assim. Como? Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não quero você com amizade com fulano, corta a relação com ciclano, corta a relação com fulano. Sim, senhor. E a gente vai e faz, Ana Paula, e decola. Então, Deus manda. O retorno que vai trazer é Deus. Olha, quando você planta um milho no chão, não é o teu vizinho que vai dar a espiga de milho. É a natureza, é Deus que vai devolver. Você ajuda alguém, mas pastor, eu ajudei alguém, empurrei alguém na ladeira, chegou lá em cima, o cara deu um chute na minha bunda, eu disse rolando. Não tem problema, nem amaldiçoe ele, nem desfaça aquilo que você fez. Nunca desfaça o bem que você fez, mesmo que a pessoa que você fez te dê um chute na bunda. Tá me entendendo, Ana Paula? Você fez um bem a alguém, você fez um bem a alguém, Ana Paula, blá, 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 Ana Paula, tal. Não desfaça, não amaldiçoe, não retire a bênção, não retire. Fique recolhido, porque quem vai recompensar você não é essa pessoa que você ajudou. Quem vai recompensar você é Deus, é a natureza, é as energias do universo, que é comandada por Deus. É uma lei já escrita. Então lá na frente você vem e recebe a bênção.
Você vem e recebe Amém. a bênção. Deus faz isso. Eu tenho comprovado isso com a minha vida, Ana Paula. E eu tenho visto isso durante os 30 anos. Que não é possível que o cara passe 30 anos e não observe a mão de Deus agindo. A lei da semeadura é uma lei muito forte. E chegou a hora, como a Ana Paula falou, da gente escolher e semear. E quando você semeia para você e seus filhos e netos, né, Ana Paula? É verdade, pastor. E hoje a gente aprendeu muitas coisas e tem mais coisas, tem mais bênção que Deus quer aumentar na nossa vida, mas só que a hora já está avançada. É verdade. Eu agradeço, pastor. As próximas bênçãos vão ficar para o próximo capítulo da novela. O próximo capítulo da novela. Até mais. Ei, Ana Paula, a seguir, cenas do próximo programa. Então, as demais coisas que a Ana Paula quer revelar vai ficar para o próximo domingo, né, Ana Paula? Com fé em Deus, se Deus quiser. Eu peço a todos da Rádio Paz e Luz que abençoe a Ana Paula Souza, Ryan, que é o filhinho dela de 2 metros e pouco, Kevin, que é outra criancinha básica de quase 2 metros de altura, e também a doutorinha Eliana, que é uma menina maravilhosa, a seu Leopoldo, que eu gosto muito de conversar com ele. Eu peço que todos da rádio, como diz o Matuto, todos da rádio, abençoe essa mulher. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja bendita Ana Paula Souza e sua família. Amém. Obrigado, Ana Paula! Amém. Tchau, pastor. Que Deus abençoe o resto da programação e todos os ouvintes de Rádio Paz e Luz, e Alcione, e todo mundo. Que Deus nos dá uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém.